Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um aparelho que é muito queridinho nas academias, tem em quase todas elas, e é muito eficaz para o fortalecimento de pernas e glúteos. Hoje é dia de leg press. Roda a vinheta. Bom, gente, o leg press é um aparelho multiarticular. Então, quando a gente fala em multiarticular, a gente fala de diversas articulações. Nesse caso, a gente está falando de joelho, tornozelo e principalmente quadril. Se é um exercício multiarticular, ele também vai trabalhar um grupo maior de músculos. Se a gente estivesse falando de isolado, a gente falaria de um músculo só. Como é um multiarticular, a gente vai trabalhar com diversos músculos. Principalmente no leg press, a gente trabalha quadríceps, mas ele também foca bastante em glúteo, posterior de coxa, panturrilha e adutores. Hoje a gente vai explicar no leg 45, mas tem alguns tipos de máquina. Tem o leg 45, o leg 90, o leg horizontal. A maior parte das dicas que a gente vai dar nesse vídeo servem para os três, mas a gente vai exemplificar isso no 45. Então, posicionamento de pés, ajuste de máquina e tudo isso a gente vai fazer agora na explicação do movimento. Bom, gente, antes de iniciar o movimento, o que a gente tem que fazer é ajustar toda a máquina para sua segurança. Então, primeiramente, falando aqui das travas de segurança, a maioria dos legs das academias tem essas travas para você ajustar de acordo com a sua altura. Por quê? Porque se você colocar muita carga e não conseguir levantar e estiver sozinho, quando você descer, essa parte da máquina vai travar. E daí você não corre risco em relação à movimentação e a se lesionar por conta de carga. Além do ajuste da trava de segurança, tem também o ajuste do banco em relação à altura da pessoa. Então, você consegue ajustar tanto para cima quanto para baixo, de acordo com a altura da pessoa, para ficar mais confortável a posição do exercício. E, por último, relacionado à segurança, tem as travas aqui das barras laterais, que é exatamente para você travar ele de acordo com a sua altura. Tem as travas mais para baixo e tem as travas mais para cima, que aí você não corre risco de lesionar ou de descer demais a plataforma e se machucar. Outra dica muito importante, todos esses ajustes que eu falei para vocês, confiram eles antes de colocar muita carga na máquina, porque às vezes a gente coloca muita carga e não consegue ajustar depois. Então você acaba fazendo o exercício incorretamente ou nem conseguindo realizar porque você colocou muito peso e não conseguiu ajustar a máquina devidamente para você realizar o exercício. Antes de iniciar o movimento, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o posicionamento dos pés, porque a gente ouve muita coisa sobre o posicionamento. Se você colocar o pé um pouquinho mais para cima, você recruta mais glúteo. Se você coloca o pé um pouquinho mais para baixo, você recruta mais quadríceps. E isso tem um fundo de verdade, mas também não é tão relevante assim no seu movimento. O que a gente tem que levar em consideração é o conforto e o posicionamento correto dos pés. Então, se você colocar no posicionamento correto, não tem essa necessidade de recrutar mais para cima, mais para baixo, porque você é desconfortável. Acaba que você faz menos flexão de joelho, mais flexão de tornozelo e acaba te incomodando mais e não fazendo o exercício corretamente. Primeiro, antes de tudo, a dica que eu sempre dou é mantenha a contração abdominal em todos os exercícios. Mas agora eu vou falar de posicionamento dos pés. Aqui você vai colocar o seu pé exatamente na direção aqui, ó, joelho e ombro. Você tira isso aqui como sua referência. Base dos pés, joelho e ombro. Fica tudo mais ou menos na mesma direção. Você pode até colocar o pé um pouquinho mais para fora se ficar mais confortável. Mas a ideia é que fique exatamente nessa linha, ombro e joelho. Outra dica que eu tenho para falar para vocês antes de começar o exercício é em relação ao calçado. A gente sabe que calçados que têm amortecedor atrapalham um pouquinho o movimento. Então, se vocês puderem, coloquem calçado de solado reto, que vai te ajudar um pouquinho mais na estabilidade desse movimento. Outra coisa importante que a gente tem que ver aqui é em relação ao calcanhar. A força você vai fazer toda nele. Muita gente, quando coloca muita carga na máquina, faz a força na ponta do pé e tira o calcanhar da plataforma, o que está incorreto. Então você mantém a força toda no calcanhar. Não esquece de ver se seu pé está mais para cima ou mais para baixo, para ficar exatamente na mesma direção. Agora, em relação ao joelho, é importante a gente lembrar sempre de manter ele aqui, ó, nessa mesma direção. Porque muita gente tem o hábito de, quando coloca muita carga ou quando faz muita força, trazer o joelho para dentro, que a gente chama de valgo dinâmico. Então é um problema que muita gente tem e que não se atenta nisso quando vai executar o exercício, acaba fazendo incorretamente e se lesionando. Então, bora lá. Para começar o movimento, você vai segurar aqui nas barras paralelas, levantou a máquina, destravou. Quando você destravar em todo o movimento, não realiza aqui, ó, uma hiperextensão do seu joelho, porque isso sim pode te lesionar. Então, toda vez que você inicia o movimento, apoiou o pé, principalmente o calcanhar, flexionou levemente seu joelho e o movimento começa daqui. Então, nunca começa ou termina o movimento aqui por causa da hiperextensão do joelho que pode te machucar. Então, ó, começa o exercício daqui, segura na barra,
contrai bem o seu abdômen, mantém aqui, ó, sua lombar e quadril na máquina. E isso aqui que eu queria falar com vocês quando a gente iniciar o exercício. Esse é o movimento até onde o seu quadril não sai do banco. Então, ó, você concentra no movimento, desce devagar na maior amplitude que você conseguir, abdômen contraído, segurando aqui. Quando você perceber que o seu quadril está saindo do banco, ó, nesse momento, você já sobe. E sobe até antes de hiperestender o seu joelho. Até aqui, retoma o movimento até antes do seu quadril sair do banco, e empurrou e subiu até aqui. Então, só finalizando, ó, o movimento completo. Você vai descer, abdômen contraído, quadril bem presinho no banco, lombar também. Quando você sentir que seu quadril está levantando, vai arredondar aqui, você já sobe, empurrando, fazendo força no calcanhar. Evita hiperestender o joelho, traz só o movimento até aqui, desceu novamente, sobe, faz força empurrando, sempre com contração de glúteo e de quadríceps. Última dica, não menos importante, é em relação a quando a gente coloca muita carga, a gente dá uma ajudinha com o braço. Se você desce até aqui, de repente você dá uma empurradinha com o braço e acaba treinando os superiores também. Toma muito cuidado com isso. Controla a carga, controla o movimento, tanto na descida quanto na subida. E evita ficar ajudando, porque acaba que é uma carga que não é sua, você ficar empurrando com a mão. Então, procura uma carga que seja difícil de fazer, mas que seja confortável, você não precisa ficar se ajudando, que acaba atrapalhando o exercício. Bom, gente, esse foi o vídeo sobre leg press. Espero que vocês tenham esclarecido as dúvidas de vocês com todas as dicas que a gente deu aqui, com todas as explicações. Se ficou com alguma dúvida ainda, coloca aqui nos comentários, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima!